Bom dia, galera do terceiro ano. Vamos então agora no nosso capítulo 10, né? Ainda o regime populista, e hoje a gente já entra no regime civil-militar, né? Que é o capítulo, que é o módulo 11, tá bom? Vamos lá então. Beleza. Então seguindo, gente. Tá. Então vamos lá. Vamos ver então o que as respostas. Nós estamos no João Goulart, né? Então João Goulart, que era vice de Jânio, foi vice de JK, vem desde o governo Vargas, antes do fim da era Vargas em 45, com toda aquela questão do fim da Segunda Guerra, o Brasil com a FEB lutando contra o totalitarismo e no Brasil um regime totalitário. Vargas convoca eleições, bota seu sucessor, né, elege o Dutra, que era ministro da guerra dele. O Dutra muda as bases econômicas e os relacionamentos, né, faz uma aproximação com o americano e com os capitais, recebe, endivida o país. O Vargas volta em 50, tenta reimplantar toda aquela base nacionalista, né, de defesa das indústrias nacionais, cortar a remessa dos lucros, e aí sofre uma pressão muito grande que acaba, né, tem um atentado da Rua Tuneleiros e acaba no seu suicídio com aquela carta que eu passei aqui uma vídeo, né, uma vídeo da carta, uma carta falada, né, uma videocarta falada. Vem Juscelino já com toda outra questão. Juscelino volta ao atrelamento com os americanos, vai pegar empréstimos e dinheiro com os americanos para fazer tudo o que ele fez. Construção de rodovias, que foi um erro estratégico, hoje se vê como um erro estratégico, porque deveria ter sido investido em ferrovia. Já estou dando uma revisãozinha, hein, gente? Deveria ter investido em ferrovia, investir em rodovia para atender os interesses de empresas americanas que passam a exportar o carro para o Brasil. Tá? Então ele abre rodovias, ele faz uma política populista também de atendimento à necessidade com construção de casas, mas a cereja do bolo é Brasília, tá? Atendendo uma norma prevista na Constituição de 46, não foi nada inventado ali, não. Estava na Constituição de 46 que a capital deveria ser levada para o eixo tal, não sei o que dava onde é Brasília hoje. Por uma questão de política estratégica, né? Porque capital no litoral é muito vulnerável, e também visando a ocupação do interior do Brasil, o desenvolvimento. Tá? Juscelino sai, perde para Jânio Quadros. Jânio Quadros de cara já quebra, né? Bota um balde de água fria no relacionamento com os americanos, não esquecendo que tudo isso está dentro do contexto da Guerra Fria, que começa no final da Segunda Guerra Mundial, 46, 48, e vai até a queda do Muro de Berlim ou final de desagregação da União Soviética, depende muito do autor. Tá? E aí o Juscelino começa com um monte de atitudes arbitrárias, conservadoras, proibição do cassino, proibição de rinha de galo, que era um vício nacional além do futebol, proibição das mulheres na praia com biquíni, condecora Che Guevara com a maior honraria do Brasil. O seu vice era um cara de esquerda já muito famoso, que era o João Goulart, né? Vivia na China, né? Caindo para o lado maoísta do comunismo, sociocomunismo. E aí Juscelino faz a sua renúncia, tentando voltar, né, com apoio popular e aí botando o Congresso abaixo dele, só que o Congresso é mais rápido. Aceita a renúncia e decreta, como o Jango estava na China, decreta imediatamente um parlamentarismo no Brasil. Quando o Jango volta, ele não é o presidente de direito de fato, ele é um decorativo como qualquer parlamentarismo. Em 63 ele consegue aprovar um plebiscito, onde o povo diz que quer o presidencialismo, e só aí ele assume a presidência. Já vem com reforma de base, já vem com discurso pela sociedade, pelo direito agrário e tal, e a gente vai ver isso aí. E aí eu estou refazendo essa revisão para vocês entenderem que acima disso tem uma coisa macro, que é a Guerra Fria no mundo. Os Estados Unidos, em 62, já tinha perdido Cuba para a União Soviética. Tinha um satélite soviético no continente americano. Nós não podemos perder essa percepção que os Estados Unidos não permitiria mais nenhum país sociocomunista no seu domínio, no seu império.
né? Aquela divisão, né, o neocolonialismo e imperialismo do século XIX que nós já estudamos. Né? A África e a Ásia para os europeus, as Américas para os americanos, do norte. Então, eu estou fazendo essa revisãozinha para dar tempo para o pessoal chegar para a gente seguir. E agora a gente vai ver os itens, né, um pouquinho mais profundo, dessa reforma de base que vai ser a pá de cal para o início, né? Para o início não, para botar em prática o que já vinha sendo planejado desde da vitória de Jânio Quadros. Quando ele renuncia e vira parlamentarismo lá em 61, já tinha começado, né, um pré-plano e em 63 toma-se a decisão de que vai se aplicar. E aí finaliza para que acaba dando no nosso implantação do regime civil militar de 64. Mas vamos lá. Lei de remessa de lucro. Ele vai acabar com essa lei, né, ou vai modificar ela para que o lucro fique no Brasil. Né, ou a maior parte do lucro fique no Brasil. Principalmente os Estados Unidos com suas empresas que investiam no Brasil, descontentes. Lei da Reforma Agrária, a União Democrática Nacional, que é a base ruralista, né, da política da oligarquia da terra, também descontente. Que história é essa? Tira a terra minha para dar para quem não tem. Afinal de contas eu ganhei isso aqui de herança, ou eu comprei, né, depois da herança eu ganhei dinheiro, eu comprei mais. Reforma política, ampliar a democracia com direito de votos para analfabetos e soldados. A elite descontente, porque se você bota, né, vamos raciocinar com a pirâmide. Né, uma pirâmide. É um triângulo aqui, tá? Vamos dizer que é a pirâmide. A elite está na ponta. Cabo, soldado, trabalhador de loja, está na base. O que ele faz? Se ele bota analfabeto e soldado, e olha que analfabeto tinha muito nessa época, muito mesmo, ele aumenta a base da pirâmide. Quem chegou? Alan Gabriel. Beleza, Alan, bom dia. E aí a Bom base dia. da pirâmide. Bom dia, querido. Aí a base da pirâmide aumenta a base de apoio para uma reeleição provável do João Goulart. Ok? A elite não gosta. Aumenta de 100% o salário mínimo. De novo a elite descontente. Por quê? O dono das empresas, das fábricas, está dentro da oligarquia, está dentro da elite. Ok? Observação: a elite não tinha como parar essas reformas, pois João Goulart tinha a maioria do Congresso. Então veja, não tinha de uma forma, naquele momento, olha só, é tudo no momento histórico, gente. Naquele momento, não tinha como fazer uma reversão dessa situação pelo meio político. Sobrou derrubar o governo. Certo? Aí os ânimos se exaltam, né? Há uma divisão clara, né? Com o aumento dos atritos, ok? Entre defensores e opositores. E aí dois momentos. O momento do comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, apoio, né, ao João Goulart. E aqui as bandeiras sociocomunistas. E a famosa marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, em São Paulo. Oposição. Oposição. Credo. Mais ou menos, gente, 500 mil pessoas. Aí a gente fala, nossa, não foi 1 milhão não, mas você tem que raciocinar que isso acontece em 1963, 64. No Brasil inteiro, não só São Paulo, a maior foi São Paulo. Não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Era tudo no boca a boca, no máximo um programa de rádio ou televisão falando alguma coisa. No máximo, jornal. Então vocês veem que a mobilização no Brasil foi muito grande para a época, gente. E aí, em 31 de março de 64, o golpe civil militar derruba o presidente. Tá? E institui o governo no país. A desculpa que o Brasil corria sérios riscos, assim como a família cristã e a democracia. E aí aquelas histórias que vão comer as criancinhas, vão escravizar os meninos na escola, vão transformar em ideologia, vão derrubar as igrejas, vão quebrar os santos e por aí vai. Tá certo? Bom, vamos agora para o módulo 11, ditadura civil-militar e sua crise. Tá?
O módulo 11, o capítulo está em destaque aqui. O assunto é esse. Vamos lá, construindo a ditadura. Vamos ver como é que isso vai rolar, tá certo? Muita informação aqui, tá? Muito detalhezinho, mas vocês vão ter isso no vídeo depois. Primeiro, a crise política, né? Como é basicamente uma revisão do final, né? Do Jânio Quadros para cá. Então vamos lá, crise política. Como é que começa essa tal ditadura, né? Com a saída de Jânio Quadros, com os posicionamentos do governo de Jango, que era esquerda, dentro da Guerra Fria no continente. Setores conservadores aliados aos militares deram início à campanha para desestabilização do governo, né? Então tem início essa campanha. As reformas de base foram duramente combatidas pela elite, ó. Em 31 de março, o golpe derrubou o Jango. A partir do golpe, os militares passaram a desmobilizar qualquer foco de luta popular. Tá? A luta popular. As organizações trabalhistas, né? As organizações estudantis, as ligas camponesas e os movimentos de base da igreja passaram a ser duramente perseguidos e reprimidos. UNE, jovens, né, da Igreja Católica, e Central Geral dos Trabalhadores já existia naquela época. Tranquilo até aí, gente? Estão conseguindo encadear as coisas? Está muito complicado, porque a gente está vindo passo a passo, tá? Se tiver alguma dúvida, algum problema, ou quer que pare e volte, avisa aí. Esquerda e direita. Então aquele velho conceito, né, que a gente estudou lá né, que era basicamente, né, o conceito primário, original, a divisão do Congresso, da Câmara, né? Vamos botar Câmara da Câmara, né, dos políticos, da Revolução Francesa, onde quem sentava à esquerda era radical e quem sentava à direita era mais moderado, né, nos seus ideais, moderado. Depois veio toda a idealização, com vazamento, idealização com base doutrinária, baseada em estudos, né? Em doutrinas. Mas vamos lá, quem estava do lado da esquerda? A Central Geral dos Trabalhadores, que vem desde a origem, né, lá da Primavera dos Pobres, o surgimento das classes proletárias se organizando em greves, né, para derrubar as monarquias na Europa, aí criam os sindicatos, né, por aí vai. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, também com viés mais à esquerda, né? Os Centros Populares de Cultura, ligas camponesas. À direita, pessoal mais do Estado, né? Então, o Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, Centro de Combate ao Comunismo, com apoio da CIA. Vejam, ó, Centros de Combate ao Comunismo, com apoio da CIA, gente. Estados Unidos. Certo? Contexto pós-Segunda Guerra. Contexto da briga ideológica por dominação e influência entre Estados Unidos e União Soviética. Os movimentos anticomunistas e a Frente da Juventude Democrática. Entre alguma parte da igreja também, né? Ainda, logo após o golpe, né? Então está aqui, após o golpe, militares estabeleceriam o poder. Embora o movimento tivesse contado com o apoio de civis, os militares não pretendiam entregar o poder. A ideia, né? A ideia primária era assumir durante 2 anos, estabilizar o país, né? E chamar eleições. Mas aí, nesse meio tempo, começam manifestações violentas e já tem um indicativo de que haveria a migração da oposição ao novo governo via armas, via guerrilha. Então, foi a desculpa para os militares continuarem no poder, né?
Nós temos que ficar porque a oposição esquerda comunista se armou e vai tentar fazer no Brasil o que foi feito em Cuba, tomar o poder pela força. Então foi o que precisava para eles se manterem no poder durante tanto tempo. Tá ok? E aí, já em 64, gente, temos o primeiro ato institucional, o número 1, o AI-1. Fala-se muito do AI-5, né? Mas aí, para chegar no AI-5, tiveram outros, e nós vamos passar por eles rapidamente. O que é um ato institucional? Né? É bom, né? Todo mundo fala ato institucional, mas uma boa parte não sabe. Então está aqui para vocês. Conjunto de leis promulgado sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso. Mecanismo ditatorial de controle do poder do Estado. Hoje existe algo parecido, só que a legislação, né, na própria legislação, ele tem prazo, que é o tal do decreto-lei, o presidente usa. Um decreto-lei ele tem validade, ele tem que depois ser votado, tá? Tem algumas peculiaridades, mas é por aí, tá? O decreto-lei do presidente não precisa de aprovação do Congresso, num primeiro momento, nem de opinião do povo. Os militares optaram pelo alinhamento, aqui ó, os militares vão ter um alinhamento com os Estados Unidos. Os norte-americanos prontamente reconhecem o governo após o golpe. Então, os Estados Unidos deu legitimidade, não só no Brasil, após o golpe. Eu vou até botar aqui, ó. Não só no Brasil, mas em todos em toda mudança de regime para o lado direita capitalista, conservadora, dá até para botar, né, que a base é o conservadorismo, conservadora, na América Latina. Os Estados Unidos dá a bênção, beleza, não, pode derrubar, tamo junto. E aí depois vinha o apoio dos órgãos de espionagem, como o CIA, os empréstimos, né, para se manter no sistema, e depois lá na frente esses empréstimos, a partir da década de 70, quando termina as carências, passa a ser a grande faca nas costas de todos os países da América do Sul e América Central, porque tinha que pagar os juros, a economia não crescia, e por aí vai. Nomeação do general Castelo Branco, né? Então no AI-1, Castelo Branco presidente. As constituições estaduais federais seriam mantidas. A eleição do presidente e vice passaria a ser efetuada, olha aqui, ó. Eleição de presidente e vice pelo Congresso. Então, passa-se a não ter eleição de presidente. O presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões, ó. Tinha poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 46, o que vai acontecer, vai vir uma nova Constituição. As investigações contra crime contra o Estado ou ordem pública, política ou social poderiam ser instauradas contra indivíduos, contra indivíduos ou coletividade. Então, investigação contra crimes contra o Estado ou ordem pública. Fala, professor, por que isso? Porque você poderia ser processado individualmente ou quanto grupo. Então pegaria todos os sindicatos, todos os grupos, ordens, união de estudantes, tudo. Você podia ser como estudante se manifestando ou até dentro do grupo. Não interessava. Isso era uma forma de reprimir. O pessoal começava a ter medo de processo, né? Os comandantes das Forças Armadas que assinaram o AI-1 poderiam caçar, olha aqui, ó. Os comandantes em chefe das Forças Armadas poderiam caçar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandatos legislativos, ó. Então você era um político na época, começou a tirar a cabeça para fora da terra e se manifestar, você podia perder o mandato ou até ser preso por um longo período. Veja como
o negócio começa a apertar, né? Por isso que se chama de repressão. Petrobras sem nenhum comunista. Saía na Folha de São Paulo. Quem diria, né? Hoje, o que é a Folha de São Paulo, né? E ali está a frase, um jornal a serviço do Brasil. Mas é isso. Passaram a perseguir. Então, dentro da Petrobras, tinha os operários organizados. Quem tinha manifesto comunista, né? Se manifestado contra e tal, perdeu. Inclusive concursados. Tá? Sem comunista. Vou botar aqui, ó. Inclusive concursados. Aí eu pergunto para vocês. Você concursado, você ia se meter num negócio desse ou tu ia ficar mais quieto? O que vocês acham? Pois é, né? Aí o governo do Castelo Branco tem início, né? Já com a I1 funcionando, né? Ele faz parte daquele grupo da Sorbonne, que é o quê? Que é o grupo que cria a Escola Superior de Guerra, que foi treinada, né? Foi treinada não. Como é que eu vou botar para vocês? Baseada? Não. Que segue a linha do Pentágono. Então, a linha americana, né? Ao assumir a presidência, afirmava que seu objetivo era uma democracia restringida. Gente, democracia restringida. Democracia tem limite? Democracia não é um regime que briga pelas liberdades individuais e coletivas? Para ele, isso significava o quê? Atuar na reformulação política e econômica com o propósito de, olha aqui os princípios da Guerra Fria, combater o comunismo e promover a consolidação da democracia sem o comunista. Foi o idealizador, veja, da repressão através do sistema, Serviço, né, Nacional de Informações. Ele cria o SNI, tá? Ele fez várias prisões arbitrárias, iniciou perseguições a políticos e tortura aos opositores, embora ainda estivesse em vigor o habeas corpus. Ainda estava em vigor o habeas corpus, que um dos aí vai caçar e a gente vai ver qual é. Lideranças sindicais e camponesas foram mortas ou desapareceram. Governadores eleitos perderam seus mandatos. Dentro desse princípio aqui, ó. Tá? Deixa eu só ver. Pessoal, está quase acabando. Eu não vou pegar esse aqui não, porque, né? Tem que comentar muita coisa, vai tocar. Não, só isso. Não, vou parar aqui, tá bom? Vou parar aqui e a gente segue na outra aula. Beleza, gente? Abração no coração. Chegou mais alguém aí? Chegou mais alguém aí, gente?